Olá, meus alunos da disciplina de análise instrumental, eu sou o professor Thales Ramon Rosa. Essa é a unidade 2, que versa sobre a espectrofotometria na região UV visível, tá bom? Nós vamos entender um pouco o que significa UV visível, mas a princípio eu gostaria de fazer aqui uma consideração sobre esse nome, né? Metria lembra medida, né? Fóton lembra luz, né? Fótons, e espectro lembra realmente a onda eletromagnética. Então, nós temos uma medida de alguma propriedade do espectro aqui embutido nesse nome, né? Então, nada mais justo do que a gente começar com a introdução à espectroscopia, porque toda essa técnica analítica, que é muito utilizada na química analítica, que é a espectrofotometria, ela repousa sobre a teoria da espectroscopia, tudo bem? Na sequência, nós vamos avançar para definir quais são os conceitos teóricos da espectrofotometria, né? O que seria esse termo aqui, ó, região ultravioleta visível, esse termo aqui, ó, absorção, e esse termo aqui, molecular. Ou seja, nós temos que separar esse nome completo, né, para a técnica que seria espectrofotometria de absorção molecular na região UV visível. Vamos separar por parte e estudar cada um separadamente, ok? Quando a gente vencer esses termos aqui, nós já vamos estar preparados para entender outros tipos de espectrometria, por exemplo, a de absorção atômica, não mais molecular, mas que também envolve um fenômeno de absorção. E aí, uma última, que não envolve absorção, envolve o fenômeno de emissão da radiação, que também é espectrometria, que é uma técnica muito utilizada, ela é muito útil, ela é muito poderosa, ok? Então são várias técnicas analíticas que nós vamos estudar aqui dentro da disciplina de análise instrumental. Então, para começar, nós vamos ter que caracterizar o que é a tal onda eletromagnética, tá? Ela é uma forma de transmitir energia ao longo do espaço, tá? Numa velocidade extremamente alta. Por isso que se usa o termo velocidade da luz, né? Na verdade virou um termo, né? Principalmente nos filmes de ficção científica, né? Mas ela de fato ela é muito rápida, ela tem um valor de 300.000 km por segundo. É muito rápido. E seu formato, ele tem duas componentes, uma elétrica e uma magnética, que estão a 90 graus de oscilação uma da outra. Então, se uma oscila num plano, a outra vai oscilar exatamente num plano perpendicular, né? Fazendo uma componente elétrica e magnética, ou seja, eletromagnética. Por isso que se fala radiação eletromagnética. Tá bom? Muitos experimentos que nós realizamos no laboratório são melhor interpretados se nós considerarmos que a radiação ela tem a característica de onda, né? Porque a onda eletromagnética ela tem um caráter dual. Ora ela se comporta como partícula, ora ela se comporta como onda, tendo amplitude, tendo velocidade, tá? E essas ondas, quando a gente considera então a radiação eletromagnética como onda, ela vai ter características com respeito a algumas propriedades, como frequência, comprimento de onda, número de onda, tá bom? Então quais são esses componentes? Vamos encontrar aqui naquelas ondas, né? Pegar só uma delas, por exemplo, a oscilação elétrica, da onda. Vamos colocar aqui que a diferença entre duas cristas, entre um ponto mais alto e exatamente o mesmo ponto mais alto de uma outra oscilação, seria o comprimento de onda, que temos até um termo aqui específico, que é o número de onda, que é o inverso desse valor, ou seja, se esse valor vale 2, o número de onda seria meio, entendeu? É só uma relação aqui inversa mesmo. Eu vou explicar depois por que isso é interessante. Na sequência, nós temos amplitude. Amplitude seria a altura que essa oscilação chega, a altura máxima, tá? Então essa aqui seria a amplitude. Velocidade, como eu disse, ela é uma onda que se propaga, então ela tem uma velocidade de propagação. E essa velocidade, ela pode ser calculada em função da frequência e do comprimento de onda. Frequência? Bom, só um momento, deixa eu só falar da
velocidade, certo? Como eu disse no slide anterior, essa velocidade é extremamente alta, precisamente sob 2,99792 vezes 10 a oitava metros por segundo. É muita coisa, tá? Então, entendendo aqui o que é velocidade, entendendo já o que é o comprimento de onda, o que seria essa frequência? Essa frequência, ela é o inverso do período dessa onda. Então pensa, quantas oscilações, vamos entender o movimento de um ponto mais alto até o outro ponto mais alto como sendo um ciclo, tá? Então quantos ciclos eu consigo fazer em um segundo? Então a palavra-chave é um segundo, certo? Então é por isso que se fala que o período dessa onda ele é igual ao inverso da frequência, tá? Porque nós temos um segundo e quantas oscilações nós temos. Se você transforma o F para cá e põe o T para cá, para baixo, nós temos então 1 sobre S como sendo a unidade. Isso é frequência, tá bom? Que também pode ser conhecida como Hertz, tá bom? Unidade de frequência é Hertz. Então, todas essas características, elas se enquadram quando o nosso critério é onda para a radiação eletromagnética, mas como eu disse, esse tipo de abordagem, ele não é o único para explicar todos os fenômenos envolvidos com a radiação eletromagnética. Se a gente só considerar onda, vários fenômenos observados na prática não vão ser explicados. Então, por isso, tem-se que a radiação eletromagnética ela tem um caráter dual. E o outro caráter, além de onda, seria o caráter corpuscular, que é o caráter de partícula, de matéria, né? Porque ela interage com a matéria, se nós considerarmos esse caráter, né? Essa ideia de corpuscular é uma ideia grega de atomismo da antiguidade. É uma ideia que descreve que a luz é composta por partículas discretas denominadas de corpúsculos, que descrevem uma trajetória em linha reta com velocidade limitada. É como se fosse um bombardeio mesmo, sabe, de elétrons. Então, se nós considerarmos, por exemplo, que a luz atravessa um vidro, né? Imagina só aqui, ó. A radiação vem daqui para cá, ela atravessa o vidro e depois volta de novo a viajar pelo mesmo meio, né? Isso seria ar, vidro, ar. Quando ela passa pelo vidro, ela diminui o comprimento de onda. Se vocês olharem aqui, ó, antes era 500 nanômetros, agora é 330 nanômetros. E depois volta a restabelecer o comprimento de onda, né? Ou seja, ela interagiu com a matéria vidro. Então, por isso que ela tem um caráter que não se pode só considerar como ondulatório. É preciso considerar também como corpuscular, ou matéria, né? Partícula, certo? Só que assim, se a gente considerar a teoria ondulatória da radiação eletromagnética, é mais interessante porque ela explica muito dos fenômenos ópticos envolvidos na espectrofotometria. Por exemplo, reflexão, refração, difração, né? No entanto, em alguns casos é conveniente considerar que a radiação ela é constituída por partículas portadoras de energia chamadas de fótons. Assim torna útil pensar que um feixe de luz como sendo constituído por um conjunto de fótons, sendo que cada um deles tem uma energia. E a energia de um fóton a gente pode calcular. E se você olhar essas letrinhas, ela só depende desse tal H, que é a constante de Planck. Ela vale cerca de 62 vezes 10 a menos 27 joules vezes segundos. E essa letrinha aqui, ó, que você já viu agora comigo, que era o quê? Frequência. Ou seja, nós estamos relacionando energia com frequência. Então, nós precisamos dar valor a essa frequência e estudar ela de um aspecto mais amplo, tá?
O Sol é uma boa fonte de radiação. Então vamos trazer aqui de volta alguns conceitos, né? O que nós já vimos, que é a relação de energia e frequência, né? A natureza da onda eletromagnética, com suas componentes elétrica e magnética, e o Sol como uma fonte exatamente dessa radiação. Cada comprimento de onda, ou seja, vamos imaginar que o Sol emite vários comprimentos de onda diferentes, né? Cada um deles está associado a uma quantidade definida de energia. É só você olhar nessa fórmula aqui. Como você tem cada valor de frequência, você tem valores diferentes de energia. Ou seja, isso significa dizer que diferentes frequências terão diferentes energias. Tá bom? A intensidade de um feixe de radiação é proporcional ao número de fótons e independe da energia de cada um deles, ou seja, independe desse valor aqui. Né? Considerando um modelo ondulatório para a onda eletromagnética, a intensidade do feixe é proporcional ao módulo dos vetores indicados nessa figura aqui. Ó. Se você observar, nós temos que um vetor que oscila para cima e para baixo, certo? Ele varia de sentido, mas não de direção, tá bom? Então ele fica para cima e para baixo. A componente magnética também oscila aqui, ó, para lá e para cá, para lá e para cá. Então o módulo desses vetores que vai dar a intensidade desse feixe, tá? Nós vamos entender que quando a onda eletromagnética ela interage com a matéria, você tem a diminuição dessas amplitudes aqui, ó. Então elas caem de intensidade, uma vez que então o módulo desses vetores é dado pela a intensidade dessa radiação, tá? Bom, vamos entender então quais são as frequências e as energias envolvidas no espectro não completo, claro que tem mais aqui para falar, mas vamos considerar só uma parte deles, tá? Bom, vamos então estudar como que fica a relação desse comprimento de onda, certo? E como que ela pode interagir com a matéria. A primeira parte aqui que nós vamos observar é que se a gente considerar comprimentos de onda do tamanho de 1 metro, sim, do tamanho de 1 metro, você consegue medir isso, né? De 1 metro até 1 milímetro, você vai ter uma classe, ou melhor, uma faixa, uma seção desse conjunto de frequências possíveis que contempla as micro-ondas. Na verdade, elas são chamadas de micro-ondas, né, que você pode usar na casa de vocês. Né, os micro-ondas para que você usa na sua casa? Para aquecer os alimentos, né? E por que isso acontece? Porque os alimentos, eles têm comumente água, né? Então, a água, que é uma molécula que tem polaridade, né, ela tem um dipolo e tem um momento resultante diferente de zero para a sua polaridade, ela acaba interagindo com as fases da onda, né? Então, se você observar aqui, ela está girando, né? Ela está ganhando movimento. E não só isso, ela pode girar em torno de algum eixo, né? Agora pensa, se ela está se movimentando, o que isso significa? Significa energia cinética. E qual a definição de temperatura? É energia cinética média das moléculas. Então por isso que o alimento aquece, porque você está pegando a molécula e dando uma sacudida nela, tá? Isso ocorre então num caráter mais externo. Tudo bem? Vamos pensar agora que nós vamos diminuir ainda mais o comprimento de onda. Nós estamos então na ordem de 1 milímetro a 750 nanômetros, que é a região chamada de infravermelho. Tá? Alguns controle remoto usam o infravermelho, ou seja, usa a frequência dessa faixa. Se você não consegue, ou melhor, nunca viu alguma aplicação do infravermelho, é só você pegar algum controle da sua casa e mirar para uma câmera, né, uma câmera de celular e apertar o botão, né, de alguma função. Você vai ver piscando. Por quê? Porque ali está sendo emitido infravermelho, você não consegue ver a olho nu, né? Nós não temos células do nosso olho sensíveis a esse tipo de frequência, como também micro-ondas não são sensíveis, ou seja, nós não enxergamos essas aqui, mas elas existem e a câmera consegue capturar. Tá bom? Não são todos os controles que possuem infravermelho, tá? Alguns são outras frequências, tá? Mas boa parte deles são. É só você ver ele piscando mais ou menos vermelhinho, tá? Então, esse comprimento de onda, ele interage com a parte
das ligações, né? Se você vê, olha só, ela não mais gira para lá e para cá dançando, ela começa a como se estivesse fazendo um exercício físico, né? Como se isso aqui fosse um bracinho para se movimentar a própria ligação. Por isso que esse tipo de frequência ele é muito utilizado para definir grupos funcionais da química orgânica, porque cada ligação vai vibrar de uma maneira diferente. E isso vai causar uma absorção diferente, ou seja, cada ligação tem uma energia diferente que consegue absorver frequências diferentes, né? E não só isso, você pode ter estiramento, né? Vários outros tipos de interação, mas note, um pouco dentro da molécula, né? Na sequência, nós chegamos na região visível, que embora ela esteja aqui proporcional, né? Dividido aqui, daqui até aqui para micro-ondas, daqui até aqui para infravermelho, daqui até aqui para visível, mas na verdade ela só contempla 1/9 do espectro eletromagnético, né? Mas é muito importante exatamente essa faixa que nós conseguimos visualizar tudo que existe, né? E o seu comprimento varia de 750 nanômetros até 400 nanômetros, né? Olha como que é pequenininha essa faixa, né? Se você for olhar daqui, olha o tanto que variou de 1 metro até 1 milímetro, né? 1 milímetro até 750 nanômetros. Então passou por micro, passou por tanta coisa aqui. Daqui não, daqui olha só, 750 até 400. É muito rápido, né, a transição aqui, quando você varia a frequência, tá? Essa seria a faixa visível. Então, seguindo a mesma sequência de que estávamos interagindo com a parte de fora da molécula, a ligação, agora nós vamos entrar um pouco no átomo, né, ou melhor, na molécula, que nós temos uma interação na parte da camada de valência. Então você começa a ter o quê? Transições eletrônicas, ok? Na sequência, nós temos o ultravioleta, que continua de 400 nanômetros até 15 nanômetros. Note, pessoal, menores comprimentos de onda, maiores energias, tá bom? Mais energia é capaz não só de promover transições eletrônicas, mas como também romper esses elétrons, ou seja, promover eles de uma forma que eles vão ser, que vai ionizar essas moléculas, ou seja, a radiação ultravioleta ela é ionizante, dependendo da sua faixa, como nós vamos ver no próximo slide, né? Se nós aumentarmos ainda mais a energia dessa onda, ou seja, nós diminuirmos ainda mais o comprimento de onda, nós vamos chegar na parte dos raios-x, que aí nós interagimos com os elétrons mais internos, né, do átomo, tá? Ou seja, essa é a lógica, é como se fosse uma reguinha, né? Quanto maior o comprimento de onda, vai pegando partes maiores da molécula, e à medida que o comprimento de onda vai diminuindo, nós vamos interagindo mais internamente com a espécie química, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre as aplicações dessa variação de energia. Sabe que nós humanos, né, usamos esse tipo de variação da energia para alguma coisa do cotidiano? Nossa, por monte. Muitas coisas, né? Por exemplo, ondas de rádio, micro-ondas, né? Que a gente chama de micro-ondas, na verdade é micro-ondas, né? Vem exatamente dessas ondas que tem o tamanho lá de 1 metro até 1 milímetro, né? Nós usamos o infravermelho nos controles remotos, e não só isso, né? Pode usar, por exemplo, para ver pessoas, para sensor de presença, né? Em alguns corredores você passa as luzes acendem sozinho, então significa que nós emitimos calor, né? Infravermelho está muito relacionado com calor, então esse sensor de infravermelho consegue capturar. A região pequenininha do espectro, o nono, que seria a parte visível, nem precisamos falar da importância dessa parte visível, né, para tudo, né? Sem ela você não estaria vendo esses slides e essas apresentações, né? A parte ultravioleta, que ela tem um monte de atividade, mas eu gostaria de destacar, por exemplo, que ela é capaz de causar mutação no DNA, então por isso que a gente usa protetor solar, porque existe uma radiação, principalmente a que é a mais energética, capaz de causar danos no nosso DNA. Raio-X, quem já fez um raio-X viu mais ou menos a figura do esqueleto, né? Porque o raio-X consegue pegar, até essa técnica, né, de raio-X consegue capturar densidades diferentes, né? O osso tem uma densidade maior, ao passo que a carne, né, a cartilagem tem densidades menores, então esse gradiente é visualizado também, né, por uma chapa, né, que antigamente era chapa, hoje em dia é tudo online, né? A gente nem chega a pegar aquela placa, né?
E por último, as radiações gama, que são extremamente energéticas, né? Por isso que é muito perigosa, né? De todos esses comprimentos de ondas que estão aqui, vamos destacar principalmente esses dois aqui, ultravioleta. Cadê minha canetinha? Ultravioleta e visível, né? Especificamente nesse começo visível, tá? Então vamos voltar um pouco nos slides e dar um foco primeiro na parte do espectro visível. Você já deve ter notado, claro, que a menos que haja algum distúrbio em relação à percepção das cores, né? Que a cor é algo inerente do ser humano, ou seja, é uma sensação dos nossos olhos, né? Então tem pessoas que enxergam algumas cores ou outras, mas o fato é que existe uma relação entre a cor observada, então tá aqui observada, junto com a cor que a gente vai chamar agora de complementar, e a cor absorvida pelo objeto. Ou seja, se você vê um objeto vermelho, qual é a cor absorvida desse objeto? Bom, é só você olhar. Se esse objeto é vermelho, a cor então absorvida vai ser esse azul esverdeado. Tudo bem? Bom, então essa relação ela é muito explorada lá no disco de Newton. Dá um Google aí, né? Existe esse termo, agora dá um Google aí e procura disco de Newton. Você vai ver que exatamente as cores que estão opostas de um lado ao outro, né, em quadrantes opostos, exatamente na mesma linha que corta o centro do disco, eles são cores complementares. Então essa relação aqui seria complementar. Então por isso que seria cor complementar. Cor observada é a que você observa e cor absorvida, que é a radiação, a frequência de fato é absorvida pelo objeto. Se você dá uma olhada aqui, ó, olha como que ele varia de quase 400 nanômetros, né, igual a gente viu lá naquele slide, de 400 nanômetros até 780 nanômetros por aí. Entendeu? Então tem essa variação aqui de comprimento de onda, ou seja, está variando a energia aqui, né? Consequentemente, variando esse comprimento de onda, a gente está mudando a frequência e mudando a cor do objeto, ou seja, diferentes cores, diferentes frequências. Tudo bem? Agora, como é que fica isso na química? A gente precisa falar um pouco sobre grupos cromóforos. Que nome esquisito, né? Mas grupos cromóforos são aqueles grupos que possuem cor, eles absorvem radiação, né? Absorvem radiação naquela faixa do visível e acaba refletindo o que não absorveu, ou seja, a cor que a gente observa que não foi absorvida. E, por exemplo, essa molécula aí, que nós vamos ver agora, ela é o azul de metileno, azul que é azul. Então o azul de metileno, que é uma cor observada, vamos botar um olhinho aqui, ó, desenhado um olhinho. Então essa cor que é observada em azul, ela possui então uma absorção na região do laranja, certo? Então se eu te perguntasse qual é o comprimento de onda para que haja absorção de uma solução do azul de metileno, você deveria responder que seria o comprimento de onda entre 580 nanômetros até 620 nanômetros, entendeu? Ou seja, uma faixa que contempla a cor laranja, que a gente vai chamar de banda, né, daqui a pouco. Então essa aqui seria para o azul de metileno. Agora olha só, existe um outro composto que é justamente laranja, que se chama beta-caroteno, presente na cenoura, né? Vocês devem conhecer certamente esse composto. Esse composto ele é um laranja avermelhado, né? Vamos colocar aqui que ele é um laranja. Qual seria o comprimento de onda absorvido? Bom, se ele é laranja, ele deveria absorver no azul. Então, de fato, isso ocorre. E note que isso é complementar do que aconteceu anteriormente para o azul de metileno. Se o azul de metileno é azul, absorve laranja, o composto laranja absorve azul, né? Então é uma relação muito interessante para a gente descobrir, prever, na verdade, qual vai ser a cor que vai ser absorvida em função da cor refletida. Tudo bem? Bom, quais são as características químicas desse composto? Quais são as características químicas estruturais que nós podemos destacar aqui para entender que
nem todos os compostos absorvem. Quais são os compostos que de fato interagem com a radiação na região do visível que a gente pode destacar aqui? Bom, vamos observar uma molécula extremamente simples. Não necessariamente ela vai absorver radiação na região do visível, tá? Mas vamos considerar o metanal, né, que seria o formol. Pensa aqui que nós temos uma ligação, né, sigma, acontecendo entre o carbono e o oxigênio para formar carbonilo. Daqui a pouco eu vou botar a ligação dupla aqui, mas pensa que a gente só tem ligação simples por enquanto, ou seja, uma ligação por carbono e hidrogênio, uma ligação por carbono e hidrogênio aqui embaixo, uma ligação carbono-oxigênio, tá? Formando a ligação sigma aqui embaixo, né? Todas essas ligações, então, são sigmas, que é uma ligação covalente simples, tá bom? Além disso, nós temos uma ligação dupla ocorrendo aqui, que seria a sobreposição lateral dos orbitais PZ e PY, tá? Esse tipo de ligação π, onde os elétrons estão os orbitais estão sobrepondo lateralmente, né? Eles também têm caráter covalente e de dupla ligação. Por fim, nós temos elétrons que não necessariamente estão envolvidos com a ligação entre os átomos. Eles estão não ligados, por isso que são chamados de elétrons não ligantes, mas eles existem, né? Ou seja, eles estão presentes e vão ocupar os seus orbitais. Por último, nós temos elétrons mais internos. Por exemplo, no carbono nós temos os elétrons do orbital 1s, entendeu? Que não vão contribuir com a absorção. Então o nosso olhar aqui, ele vai estar especificamente voltado para os elétrons não ligantes, os elétrons π, ok? Principalmente esses dois. A absorção de energia por uma espécie depende do número de elétrons do arranjo dos elétrons presentes nas moléculas ou íons absorventes. Então, de acordo com a natureza da molécula, a forma que esses elétrons vão ficar distribuídos, nós vamos ter então uma variação de energia que muitas das vezes vai coincidir exatamente com a radiação e que aí vai acontecer um fenômeno de absorção, certo? Sobre essa parte de ligação usando a teoria do orbital molecular, eu gostaria de destacar esse conjunto de vídeos aqui, ou seja, essa playlist que está aqui. Tudo sobre orbital molecular, parte 1, de onde vêm os orbitais moleculares, né? Aqui você vai fazer uma revisão, se você não viu ainda, você vai ver em Química Inorgânica sobre os orbitais moleculares, né? Que é praticamente a teoria que nós explicamos esses fenômenos de absorção, tá bom? Mas nós podemos fazer aqui, a princípio, algumas revisões, tá? Para a gente entender um pouco sobre os orbitais moleculares, que são obtidos a partir da combinação linear dos orbitais atômicos, vamos considerar uma ligação aqui entre carbono e carbono, né? Fazendo 3 ligações, tudo bem? O carbono tem 6 prótons, isso significa que, no caso, então, ele tem 6 elétrons quando ele está no estado neutro, né? No estado onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se você fizer a distribuição de Linus-Pauling, você vai encontrar 1s2, 2s2, 2p, como aqui já tem 4, 2, né, que seriam 6 elétrons, tudo bem? Inclusive, é daqui que surge a hibridização, né? Sai um elétron daqui e vem para cá, né? Formando 3. Aí fica 3 caixinhas, uma caixinha, né? Se vocês lembram, o S é uma caixinha, o P são 3, né? Então fica um elétron aqui, um aqui, um aqui. Então, como tinha um pareado aqui, ele vem para cá, ó. Isso que seria a explicação da hibridização, por que o carbono faz 4 ligações, né? Isso só por oportunidade, já que a gente está falando aqui. Bom, então, o que são esses orbitais, esse orbital aqui, P? O que é esse orbital? Esse orbital P, ele, como a gente representa entre 4 caixinhas, na verdade é para não desenhar esse formato aqui, esse volume que é halteres, né? Nós temos então orbital PX, PY e PZ, né? Formando quase que aqueles arranjos de bola de festa, né? de aniversário. Esses orbitais, eles são, na verdade, funções de onda, né? Eles se combinam, né? E quando eles se combinam,
3 orbitais Px, Py, Pz de um carbono com 3 orbitais Py, Px e Pz do outro, vai formar o quê? 6 orbitais moleculares, que nada mais é do que a ligação simples, sigma aqui, e as duas outras ligações π. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3. Então as 3 ligações estão aqui. E quem são esses orbitais aqui que também são formados? Porque se nós temos 3 orbitais mais 3, 6, nós temos que formar 6 orbitais moleculares. Quem são eles? Bom, eles são os orbitais antiligante. Se forma um orbital ligante, forma um orbital antiligante, né? Isso tem a ver com a sobreposição em fase ou fora de fase das funções de onda dos orbitais. Então, como vocês podem ver, tem 2 ligações π formadas aqui nesse exemplo, né? Que vem do orbital P, sobreposição laterais. E a energia desses orbitais, elas são diferentes. Se a gente observar, então, ainda no mesmo exemplo, deixa eu trocar aqui a cor da canetinha. Cadê minha canetinha? Pronto. Vou trocar aqui a cor. Pensa que aqui é carbono. Carbono também, novamente o exemplo, né? Quando junta 2 orbitais P aqui no mesmo eixo, ou seja, eles estão se aproximando ao longo do eixo, você tem a formação do orbital ligante, sigma, e do antiligante. Aqui, ó, nós temos um plano nodal. Certo? Então, quando esse orbital aqui está positivo, estão em fase, porque lembra que isso aqui está tratando os orbitais como funções de onda, né? Então a onda ela tem fase. Então, quando eles estão em fase, você tem a formação do orbital ligante. Quando eles estão fora de fase, vamos botar que aqui seja negativo e aqui seja positivo. Aí, no caso, vai criar um plano nodal e aí a maior probabilidade de encontrar o elétron está atrás, né, da face do átomo, ou melhor, desse orbital. Quando eles estão lateralmente aqui, olha só, ocorre a junção em fase, né, para a parte ligante. Então, olha só, vem aqui, ó, certo? Quando eles estão fora de fase, forma mais um plano nodal aqui. Então, π antiligante. Por último, é a mesma coisa, só que a 90 graus aqui, né? Então, ocorre também a junção em fase, e aqui tem o mesmo plano nodal. Se você notar, ó, esses orbitais aqui, ó, são os mesmos, né? Só estão em perspectivas diferentes, né? Nós vamos mostrar a formação dos orbitais moleculares aqui agora, partindo dos orbitais atômicos, para uma molécula de água. Embora ela não absorva radiação ou VVIs, acho que dá para a gente entender um pouco como que essas ligações são formadas, tá? Se você fizer a distribuição, ou melhor, a estrutura de Lewis para essa molécula, você tem dois elétrons aqui, 2 elétrons aqui, ficou juntinho, mas não tem problema não. Mais 2 aqui e 2 aqui, né? Então, se você contar o número de elétrons para o oxigênio, vão ter 8, para o hidrogênio vão ter 2, ele está parecido com o hélio, então ele está feliz, está estável, né? E é assim que se explica essas ligações, né? Agora, à luz da teoria do orbital molecular, se nós olharmos aqui e separar o oxigênio do H2, né? Ou seja, quando eles ainda são átomos, mostrar os seus orbitais atômicos para aí sim combiná-los, né? Nós fazemos uma organização desses orbitais atômicos em função da energia, né? Então, quando você tem lá o diagrama de Linus-Pauling, que você faz 1s2, 2s2 tal, você está aumentando o nível de energia. Então, cada um desses são subníveis, né? E aí você tem os níveis de energia. Tudo bem? Então, subindo, você tem um S2, 2S2, aí chega no 2P, aí tem os orbitais, cada um do P, né, que seria cada uma das caixinhas, X, Y e Z. Para o hidrogênio aqui, você tem só o S, né, porque ele tem um elétron só, então seria 1S. 1S1, né, no caso. Então, cada um desses orbitais, quando você vai estudar na mecânica quântica, são, na verdade, funções de onda, né? E aí você combina essas funções de ondas e
pode ser que essas ondas estejam em fase e fora de fase. Quando elas estão em fase, o que seria fase? Imagina uma onda quando faz uma interferência, né? Para quem já estudou ondas eletromagnéticas em física, vocês vão ver sobre as interferências construtivas e destrutivas, né? Quando você tem a formação de orbital molecular, nada mais é do que a combinação linear de duas funções de onda, né? E essas combinações, então, como eu disse, podem estar em fase e fora de fase. E quando estão em fase, formam os orbitais ligantes. Esses orbitais ligantes, eles têm menor energia, então é assim que se explica a estabilidade da ligação à luz do orbital molecular, da teoria do orbital molecular. Quando você junta dois átomos, o orbital molecular, então esse aqui seria o orbital molecular, o primeiro deles, né, formado, lembra que tem 6, eu não sei muito bem, mas tem número de orbitais originais, só que atômicos, né? Seria tipo, se tem 6, vai formar 6. Bom, esse aqui é um orbital molecular, a energia dele está abaixo dos outros dois aqui, se você olhar o nível, há uma estabilização energética aqui. Quando você vai fazer a ligação do próximo hidrogênio, você também tem 2px aqui, estabiliza, né? Ó como cai a energia, certo? Esse aqui seria o mais clarinho aqui na representação, seria as fases dos orbitais, tá? Esse no caso vamos colocar positivo, esse aqui negativo, né? Por convenção apenas. Na sequência você tem a formação de outro orbital, certo? E aí você começa a observar também orbitais antiligante. Então, se você tem um orbital ligante formado, você sempre vai ter um orbital antiligante. Como eu disse, seria a união a combinação linear dessas funções de onda, só que fora de fase. Então, vai formar orbitais com planos nodais, que nós vamos ver a seguir, certo? E aqui, seria um orbital que não está fazendo ligação, tudo bem? Daqui, quem é os chamados orbitais de fronteira, né, que seria o HOMO e o LUMO? Bom, quem é o orbital ocupado de maior energia? Este. Quem é o orbital molecular formado de menor energia que está desocupado, ou seja, o LUMO seria aqui. Então, esse seria o HOMO. Essa canetinha, quando você escreve muito curtinho, ela apaga, né? Esse aqui seria o LUMO. Então, esse seria o orbital de menor energia desocupado e esse aqui seria o orbital de maior energia ocupado. Entendeu? Então, muitas das promoções eletrônicas, elas ocorrem nesses orbitais aqui, entre o HOMO e o LUMO. Então, você tem várias promoções eletrônicas acontecendo, né? Imagina que isso aqui fosse uma escadinha, certo? Então, você tem os elétrons saltando para orbitais de maior energia, certo? Mas não são todos os saltos possíveis. Tem saltos que são mais favoráveis, dando 3 degraus de uma vez só, 4, entendeu? Tem outros que são mais favoráveis entre o HOMO e o LUMO aqui. Isso depende muito, né? Depende o quê? Da energia que essas transições elas exigem. Por exemplo, as interações dos orbitais sigma para orbitais sigma antiligante, elas são grandes. As energias que são requeridas para transições eletrônicas dos orbitais não ligantes para orbitais antiligantes também são um pouco maior, mas já cai aí na faixa de comprimento de onda do ultravioleta, né? Se você for pegar lá, você começa a invadir aqui a região do ultravioleta. Essas duas transições aqui são as mais pronunciadas, são as mais observáveis, né? Porque elas não têm uma energia tão grande assim. E olha só, ela justamente cai na região do visível e um pedaço do ultravioleta, tá? Vis. UV, vis. Nossa, não deu para entender nada aqui, mas seria UV, vis, né? Seria as ligações pi antiligante, e não ligante,
promovendo para π antiligante. Exageradamente afastado aqui para a gente ver melhor, entendeu? Então o que está acontecendo é o seguinte: elas estão próximas e acaba tendo uma repulsão entre núcleos, elas estão extremamente afastadas, acaba aqui tendo uma perda da sobreposição efetiva dos orbitais, e por isso existe uma região ótima de conforto, vou dizer assim, né, energética, onde que você tem uma distância boa entre os núcleos, mas tem também uma sobreposição efetiva dos orbitais. Cada um desse formato aqui, né, que desce, né, parece um tio, né, fazendo um sinal de tio, você tem uma região de mínimo onde que seria o ideal, né, seria o balanço dessas energias que eu falei, de repulsão e energia de sobreposição dos orbitais. Mas não fica sempre aqui. Esses elétrons, como eu disse, eles podem interagir com a radiação. Então, se esses orbitais tiverem exatamente a energia daqueles que eu falei lá, do π antiligante, não ligante, π antiligante, o que ocorre vai ser que essas transições elas podem ocorrer apenas com a radiação visível da luz. Tá? Lembre que sempre isso tem a ver com a frequência, né? Ou seja, energia aqui e frequência. Ou seja, se eu ajustar a frequência da cor, para fazer a cor, eu vou ter uma adaptação da energia exatamente para fazer essa proporção, né? Então, saindo do estado fundamental singleto porque os elétrons estão pareados aqui no estado fundamental, ou seja, fundamental porque ele é de menor energia, né? Tende a ocupar estados de energia menores. Ele migra para o estado singleto também, só que excitado, ou seja, isso aqui de cima, correto? Na sequência, então, vamos montar esse diagrama. Deixa eu apagar aqui, para que a gente deixe todo o slide limpo, para que a gente possa visualizar isso melhor. Esses estágios aqui, note que eles não estão totalmente alinhadinhos, né, com uma distância espaçada corretamente, porque na verdade isso aqui ele é como se fosse um vale, né? A energia aqui varia muito. Um pouquinho que se move para cá, a ligação já afasta bastante, já estabilizando o sistema, né? Então não tem uma variação de energia tanto assim, né? Porque você já começa a ter, como eu disse, a perda da sobreposição dos orbitais. Então, trazendo para cá os orbitais S, nós vamos encontrar agora exatamente, fazer um casamento entre as transições eletrônicas e os comprimentos de onda. Essa faixa aqui, IR, é a abreviação de infravermelho. Infravermelho, a molécula está, na verdade, mexendo entre a ligação, está girando, ou seja, calor. Tá? Quando você aumenta um pouco de energia, você tem aqui os elétrons sendo promovidos para o S2, tá? Formando então uma absorção na região do visível e do ultravioleta. Esqueci de falar aqui embaixo que quando você tem absorção dentro do próprio estado, né, ou seja, daqui para cá, você pode ter apenas a interação também de absorção, só que na região do infravermelho. Então, o infravermelho causa uma absorção, ou seja, absorve e emite, né? No caso aqui pode acontecer mudança de energia para outros fenômenos, rotação, outros fenômenos, mas assim, pode absorver radiação infravermelho e converter isso em outros tipos de expressões de energia, tá? Aqui no caso você tem a absorção da radiação, formando uma absorção desse comprimento de onda, desses fótons, e aí na sequência você tem uma emissão. Isso aqui acontece muito quando você pega um átomo, no caso, por exemplo, vamos pegar o sódio. O sódio você pode colocar ele na chama, ele vai absorver energia da chama, não necessariamente a visível da luz, tá? Pode ser energia térmica, e a emissão ocorre exatamente na região do visível, né? Quando essas transições eletrônicas ocorrem aqui com essa faixa de comprimento de onda, ele emite o amarelo. Então é mais ou menos assim, emissão e absorção. Note que são fenômenos assim, que se um vai, o outro volta, né? Existe também, paralelamente, um estado tripleto, né? Que no caso dos elétrons, se você observar aqui, eles estão pareados,
né? Pode acontecer a conversão de um estado para outro. Por que não? Se você vê, olha só, que exatamente essa região aqui, ó, ela está unida entre um e outro. Então imagina só que quando o elétron, o par de elétrons chegar aqui, ó, e tiver a energia exatamente do outro orbital, ele vem aqui, ó, e desce para cá, entendeu? É como se tivesse uma passagem aqui, ó, secreta. Existe um ponto onde que os orbitais, eles estão, não só um ponto, né? Existem vários. Se você for olhar aqui, ó, existem vários. Mas como ela geralmente oscila aqui, ó, né? Pode ser que ela mude para o estado tripleto. E quando isso acontece, olha só, os elétrons do estado singleto excitado muda para o estado, no caso singleto 1, tá? Muda para o estado tripleto, também ocorre um fenômeno de emissão, só que é diferente desse aqui, não é? Esse aqui ocorre espontaneamente, rapidinho, na verdade, né? É menos de botar 10 a menos 7, né? E segundo, e esse aqui ocorre extremamente lento em relação a esse aqui. Comparando, né? Ele é muito mais lento, isso pode variar de 1 milissegundo até 1 segundo, porque esses elétrons vão relaxando de energia lentamente. Isso aqui seria uma emissão do tipo fosforescência, isso aqui seria uma emissão do tipo fluorescente. Então, isso aqui esse fenômeno é muito utilizado é muito usado naquelas lâmpadas antigas. Vocês lembram que tinha aquele interruptor de lâmpada que quando ficava escuro, lá quando permanecia ainda brilhando, entendeu? Aquele fenômeno ali brilhando por quê? Porque está emitindo luz aos pouquinhos, né? Ele não emite de uma vez só, né? Então ele faz esse fenômeno de fosforescência, os elétrons perdem energia lentamente. Tudo bem? Então vamos ver aqui especificamente para essa transição, como que ocorre. Vamos usar isso a nosso favor. Então você tem os elétrons que oscilam ali embaixo, né? Imagina só que você tem a ligação aproximando, afastando, que dá essa ideia do movimento aí. Ou seja, você consegue variar a energia desses orbitais só comprimindo eles, digamos assim, né? Porque volume do orbital é sinônimo de energia, mas assim, comprimindo eles e se afastando, comprimindo e afastando. Certo? Aí quando você adiciona uma radiação das várias possíveis, né? Eu vou pegar todo o espectro que uma luz dessa pode emitir, seja na parte de calor do infravermelho, na parte visível. Esses elétrons são promovidos para um estado singleto excitado, né, de maior energia, e eles continuam oscilando lá, entendeu? É como se você tivesse migrado de um estado fundamental para um estado singleto também, porque mantém a paridade ali dos elétrons, eles estão pareados. Depois, esses elétrons eles voltam para o estado fundamental, eles não ficam lá para sempre. Então, se você observar, ó, emite luz, entendeu? Então, há uma emissão de radiação exatamente do comprimento de onda que elevou esses elétrons para cá. Então, se você for olhar nesse eixo aqui de energia, ó, daqui até aqui, esse delta linha aqui de energia, um eixo aqui, corresponde, se você utilizar a equação da energia igual à constante de Planck vezes a frequência, vou fazer aquela letra aqui na caneta fica difícil, mas é a frequência, você consegue relacionar cor com energia, entendeu? É só adaptar frequência para você casar exatamente qual é a cor necessária para fazer esse tipo de transição eletrônica, tá bom? Como eu mostrei anteriormente, é possível fazer uma conversão aqui entre os estados, tá bom? Nesse caso aqui que eu mostro para vocês, seria uma transição do tipo S1 para tripleto, né? No caso, singleto 1 para tripleto 1. Vou mostrar de novo, porque eu estava apagando aqui o slide, olha. Como tem uma passagem de energia aqui, ó, que corresponde ao mesmo, ele pode descer e fazer um decaimento lentamente. Então, é disso, entendeu? Resumindo, nós temos átomos que se formam ligações, formando orbitais moleculares. Esses orbitais moleculares, eles têm várias energias, né? E você tem ligações, porque afinal nós estamos formando moléculas, né? E é interessante a gente olhar que algum desses orbitais podem migrar para um outro, e esse tipo de energia necessária, ele casa exatamente com a frequência da radiação.
tudo bem? E o que mais que a gente pode destacar é que não é qualquer radiação, entendeu? Então por isso que a espectrofotometria ela ganha um pontinho aqui, porque se a gente fixar exatamente a cor para fazer essas transições, a gente tem uma seletividade muito grande, né? A gente consegue fixar comprimento de ondas extremamente monocromáticos, vamos colocar assim. Monocromática é uma cor só, né? Então seria uma frequência só. Então, se a gente fazer com que esse espectro seja reduzido a uma pequeníssima faixa de comprimento de onda, a gente consegue ser extremamente seletivo e atuar exatamente naquela transição eletrônica. Tudo bem? Mas por que isso é importante? Bom, vamos ver a importância disso dentro de um exercício aqui. Né? Vamos ler, ó. Essa lâmpada que está aqui, você deve conhecê-la bem nas ruas, né? Ela é uma lâmpada muito eficiente, ela usa, se eu não me engano, vapor de mercúrio, né? E sódio internamente para fazer essa luminosidade aqui bem intensa, né? Essa luz amarela emitida por uma lâmpada de vapor de sódio usada para iluminação pública tem seu comprimento de onda por volta de 589 nanômetros. Então, se você observar, esse comprimento de onda cai exatamente na faixa visível, correto? Então, a pergunta é, qual é a frequência dessa radiação? Qual é a frequência? Tá? E aqui ele dá uma aproximação, que a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Vamos fazer junto aí? Dá uma pausa aqui nesse vídeo, pega um papel e tenta futucar essa equação. Tenta ser confrontado com ela antes que realmente eu faça. Porque o vídeo acaba te dando uma condição aqui de acompanhamento, né? Que tal, você pode voltar, mas o importante é que você tente fazer, tá bom? Bom, vamos resolver o exercício aqui agora, então. Primeiro definindo os dados, né? É muito comum já sair colocando fórmula aqui, isso não é interessante. Vamos primeiro definir o que está sendo dado, né? Então, isso aqui seriam nossos dados. A primeira coisa que a gente pode extrair de lá é que a concentração, a velocidade da luz, C, é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A segunda informação é que o comprimento de onda daquela radiação da lâmpada ela é 589 nanômetros. Metros aparece aqui, metros aparece aqui, então tem alguma coisa aqui, hein? Certamente essas unidades vão cortar, porque só assim para o metro sumir para virar alguma coisa relacionada com hertz, né? Que seria unir, que seria a frequência, ela é dada então por hertz, tá? E hertz, como eu lembro a vocês agora, é 1 sobre segundo, ou segundo a menos 1, tá? Então vamos começar aqui. Primeiro a gente tem que lembrar quais são as equações que até agora eu mostrei para vocês. A primeira dela que eu gostaria de destacar é aquela lá no comecinho do slide, que seria aqui a velocidade da luz, ou radiação eletromagnética, né? Melhor dizendo, ela é igual a o comprimento de onda vezes a frequência. Olha, então pela primeira vez aparece a frequência aqui, a concentração eu tenho, eu tenho esse comprimento de onda, então basta eu simplesmente colocar aqui ni é igual a 3 vezes 0,0, né? Vezes 10 a oitava, ia falar menos 8, mas metros por segundo, dividido por quanto? Dividido por, agora que vem uma dúvida. A gente vai precisar colocar aqui embaixo o comprimento de onda, certo? Mas assim, como que a gente vai converter? A gente coloca nanômetro, a gente coloca metros? Não, a gente vai ter que colocar em metros, porque só assim a gente pode cortar metros aqui, tá? Vamos então converter aqui embaixo, vamos revisar essa parte de conversão de unidade rapidinho. 1 nanômetro corresponde a 10 elevado a menos 9 metros. Então, 1 nanômetro
porque esse m aqui, 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Então basta você substituir aqui direto mesmo, se você não quiser já reduzir isso a unidade, né? Deixa eu pegar aqui a cor branca. Vou colocar aqui embaixo 589 vezes o nano, vai virar 10 a menos 9, então vai ficar 10 a menos 9 metros. Corta, corta. Esse S, sabe que ele está multiplicando aqui, né? Na verdade isso é multiplicação de fração. E o que acontece? Que o nosso Ni, ele é igual a 3,0 vezes 10 a oitava sobre 589,10 a menos 9 Hz. Tá? Vou fazer essa conta aqui, você dá uma pausa aí rapidinho, faz nessa calculadora também. Bom, essa aí seria uma conversão, né, entre comprimento de onda e frequência, que nós podemos fazer usando a velocidade da luz, certo? E agora nós vamos voltar ao fenômeno da interação da radiação com a matéria, certo? A interação com a matéria funciona o seguinte, olha, imagina só, vamos então explorar no primeiro momento aqui esse fenômeno da interação da radiação com a matéria. Vamos pegar uma fonte radiante aqui de uma luz, né? Seria essas lâmpadas mais antigas, sabe, de filamento, porque elas emitem um espectro maior de radiação, né? Inclusive calor, né? Por isso que elas são tão gastonas assim. Vamos botar uma fonte de radiação e um detector aqui medindo, né, a intensidade dessa luz que chega. Lembra que a intensidade é calculada pelo módulo lá daqueles vetores eletromagnéticos, né? Eu falei isso lá atrás com vocês. E vamos colocar o seguinte, imagina que aqui está saindo vários comprimentos de onda dessa luz, né? Inclusive o 589, que é o próximo do sódio, o próximo do vermelho, o infravermelho, que é calor um pouco, né? Ali está saindo um pouco do azul, está saindo um monte de radiação. E nós vamos selecionar exatamente um pedacinho dessa radiação. Se a gente conseguir fixar um pedacinho dessa radiação para atravessar uma amostra, né, para a gente filtrar, né, olha só, filtrar a radiação, a gente vai conseguir medir o quanto que está sendo absorvido, né? O tanto que está sendo absorvido por essa radiação, a gente pode medir. Como? Coloca a água do jeito que está aqui, ó, num recipiente regular, igual nós temos aqui, que seria um prisma, né, com base quadrada, vamos colocar aqui, né, de aresta B, bem regular, certinho, com água dentro. Vamos fazer a radiação passar por essa água e o que vai chegar aqui vai ser uma potência P0, que seria a potência inicial. Então P0 é a potência inicial. Por que inicial? Porque agora eu vou fazer um outro fenômeno, que é a troca dessa solução, que seria trocar para uma solução colorida. A gente está falando de cores, não do azul de metileno lá atrás, não do beta-caroteno, mas vamos suponhamos aqui uma substância amarela, certo? E aí esse filtro aqui, ó, vai ser responsável por passar apenas o azul. Como se você voltar lá na tabela, você vai ver que essa substância é amarela porque ela absorve azul. Então está sendo fornecido azul para essa substância amarela e olha só o que aconteceu. A potência, ela sai daqui e cai para cá. Ou seja, você tem uma perda da potência da radiação. Se a gente fizer uma relação entre potência final e inicial, a gente tem a transmitância, que seria o tanto que atravessou de radiação. Essa unidade ela não é tão diferente do que vocês já viram. Existem carros que têm isso filme, que a medida de quão escuro é o seu filme é a transmitância dele. Então você tem lá G20, G5, né? Então é um termo assim que, se você quiser, você pode exportar para outras áreas, né? Que depende do que? Do inicial e do final, o quanto que tem antes de atravessar mesmo, né, a substância, ou o vidro, ou o material, certo? Essa transmitância ela é extremamente importante porque existe uma relação matemática
entre transmitância e absorbância. Lembra lá no slide quando eu falei que os elétrons eles absorvem energia? Ou seja, a gente consegue arrumar um valor analítico, um sinal analítico para medir essa quantidade, que vem justamente do tanto da fonte que está variando em função da presença da substância, entendeu? Então, se você aumenta a concentração e aí você tem uma mudança de transmitância, você consegue medir o quanto que está absorvendo pelaquela substância. E aquela substância tem o quê? Uma concentração. Então, nesse caso, eu estou falando pela primeira vez aonde a gente precisa sim, se debruçar até o final dessa unidade, que seria o quê? Relação de luz, radiação, absorção ou em outros fenômenos com concentração. Então, a primeira vez que a gente relaciona aqui, ou melhor, só fala, porque a gente não relacionou, existe uma lei para isso, né? Relação de absorvância e concentração, certo? Essa relação de absorvância e concentração, ela é dada pela lei de Lambert-B. É uma lei que vai relacionar, desculpa, ela é uma lei que vai relacionar a concentração com a absorvância em alguns limites, certo? Quando, por exemplo, a radiação for monocromática, ou seja, ela tiver uma cor só, quando for bem diluída a solução e quando a espécie absorvente não participa de nenhum equilíbrio que seja dependente da concentração. Vamos supor que você tem um equilíbrio lateral, uma perda da concentração por uma reação simplesmente de equilíbrio. Vamos supor que sai do composto, migra para um outro e aí você perde a concentração, perde a cor, então por isso que você não tem essa relação. A gente vai ver exatamente isso e quais são nos próximos slides os desvios dessa lei. Então vamos nos familiarizar aqui agora com as letrinhas, certo? Então eu costumo brincar que essa equação de Lambert-B, ela é o ABC da química, né? Seria o ABC, que seria o começo, né? Em alusão, tipo assim, é onde começa toda essa parte de espectrometria, né? Então seria meio expansivo falar da química, né? Vamos falar só da espectroscopia. Espectrometria. Aqui nós temos o A, que é a constante de proporcionalidade, que seria a absorvitividade molar. Se for em relação a mol, né, absorvitividade molar seria o quanto que uma dada substância absorve de radiação por caminho óptico, por comprimento de caminho óptico, né, e por mol. O B seria o comprimento do percurso óptico. Você concorda que quando vocês têm um suco numa jarra, ele está mais escuro do que um suco num copo, por exemplo, né? Por quê? Porque o caminho óptico ali é maior. Então, se a luz, por exemplo, tiver que atravessar, ela vai ser muito mais absorvida porque você tem muito mais matéria ali para interagir. Por isso que a gente começa estudando matéria, está tudo relacionado, tá? E por fim, a tal concentração é onde a gente mais interessa. Porque na química analítica é o quê? O que é química analítica quantitativa? Os métodos instrumentais, para que eles servem? Bom, eles servem para qualificar e quantificar. Quantificar o quê? Saber quanto tem, concentração. Então, olha só, aparece concentração nessa equação e aparece uma medida, um sinal analítico que a gente vai começar a determinar. E aqui trago de volta as equações, né, no formato que elas geralmente são apresentadas nos livros, né, que é transmitância, vai acostumando com esse nome, e absorvância. Existe uma relação matemática, a absorvância é igual ao menos log da transmitância. Então, eu sabendo desses fenômenos de absorção, como que eu posso explorar isso no laboratório de química? Voltando, né, saindo da profundidade da teoria, como é que eu posso, na prática, usar isso no meu dia a dia? Bom, nós temos que ensinar o aparelho como ele deve se comportar em diferentes concentrações. Imagina só se tem um aparelho que mede o tanto de absorvância que acontece numa solução. Aí você vai mudando a concentração do mais diluído para o mais concentrado. Essa mudança de concentração, o que acontece? Você começa a ter aumento de absorvância,
Tudo bem? Então você precisa ensinar o aparelho o seguinte, ó, quando for a concentração X, você vai absorver tanto e vai ser concentração X. Quando você tem concentração 2X, vai absorver 2 tantos e a relação é linear, né, dentro do certo limite, e aí você vai ensinando o aparelho a fazer isso. Então como que fica isso na prática? Nós podemos montar várias soluções de concentrações conhecidas. Aqui, por exemplo, vamos montar de um dado analito, aqui seria o analito hipoclorito. Tá? Vamos pegar um analito hipoclorito, né? Existe esse indicador aqui, só para a gente ser extremamente simples, existe esse indicador vendido em casa de piscina que ele reage com o cloro residual da água, né, e fica amarelo. Quanto mais intenso o amarelo, mais cloro possui nessa água. Mas será que o aparelho, já que a gente está numa disciplina de análise instrumental, será que o aparelho consegue distinguir a diferença de um mais diluidinho, que corresponde a um valor de 0,1,6, de um mais concentrado, que corresponde a um 0,69, que dá um amarelinho mais intenso? Será que o aparelho consegue fazer isso? Bom, sozinho não. Então o que a gente precisa fazer é ensinar ele. E ensinar em química analítica significa calibrar o aparelho. Então a gente precisa fazer primeiro um fenômeno de calibração. Voltando aqui, como que a gente calibra? Primeiro a gente tem que ensinar o que é nada. Ó, quando eu tiver só água e o indicador aqui, tem umas gotinhas aqui dentro, certo? Então imagina aqui que vem 2 gotinhas em cada um deles, ó. 2 gotinhas em todas. Por quê? Não vai variar a concentração do indicador, correto? Aí a gente adiciona um pouquinho de água em todos eles. Tá aqui mais ou menos, ó. Enche um pouquinho de água, certo? Aí depois nós vemos aqui e adicionamos nada da solução, da substância que a gente quer encontrar. Por exemplo, o hipoclorito. Não o ácido, né? Vamos pegar aqui o hipoclorito de sódio. Vamos pegar o hipoclorito de sódio. Eu tinha colocado antes o ácido, né? Mas na verdade vamos colocar o hipoclorito, que é essa água sanitária, né? Que é substância que a gente usa para desinfetante aí, né? No nosso dia a dia. Aqui a gente vai colocar nada. Aqui a gente vai colocar um pouquinho, que vai gerar uma concentração final de 0,160 miligramas de hipoclorito de sódio em 1 litro. Aqui o dobro, viu aqui que dobrou? 0,32. Aqui vai adicionar mais 0,16, ou seja, eu estou adicionando a partir daqui de 0,16 de 0,16. Pode contar aí para ver se não é. É mais ou menos isso aqui que é uma curva analítica. A gente caminha no sentido da concentração, aumentando, deixando mais intensa a coloração, e depois a gente vai lá no aparelho e faz ele ler essa cor. Certo? Se o aparelho conseguir ler essa coloração, ele vai dar um valor numérico. Esse valor numérico a gente vai relacionar com a concentração. Eu já vou explicar como. Quando a gente tem então um aparelho que aprendeu a ler, certo? Como se comportar, ao que é o que, ou seja, é como se tivesse uma criança sentada, passa um cachorro, você fala, aí ele fala assim, cocó, como se fosse uma galinha, você fala, não, isso aí é um cachorro. Aí passa de novo um cachorro, mas é um cachorro de grande porte. Aí você fala para a criança o seguinte, ó, isso é um cachorro também. Aí, tá, cachorro. Seria o quê? Aí a criança fala, olha, é um cachorro. Aí realmente é um cachorro. Ele realmente aprendeu o que é, pelas características. Então aqui as características são cor, certo? Que é extremamente específico, né? A tonalidade ali da cor. E ele consegue aprender com isso. E aqui também o aparelho é como se fosse uma criança, ele não sabe fazer isso. Mas, quando eu falei que passa um cachorro desconhecido e a criança consegue identificar sozinha, seria mais ou menos a gente abordar a amostra aqui. Se a gente submeter essa amostra nessa curva, ele vai comparar essa tonalidade de amarelinho, olha aí, com quem desses 6 balões aqui, esse amarelinho mais parece. Bom, está parecido com esse aqui. Então a concentração da amostra B é mais parecida com 0,320. Já a amostra A, ela é um pouco mais clarinha, está me parecendo que ela está entre esses dois aqui, ó. Aqui no meu monitor, não sei, né? Me parece, de repente aí fica numa cor diferente para vocês. Mas é isso que o aparelho fica fazendo. Ele
sabe onde que é quem, e quando aparece algo diferente, no exemplo lá da criança, fazendo alusão a esse exemplo da criança aprendendo, ela olha um bicho diferente e ela infere que é um cachorro. Aqui no aparelho, o aparelho infere que a concentração é mais parecida, então, com o balão 2. Tudo bem? Então, nesse caso, daria a resposta de quê? Uma amostra desconhecida da torneira seria 320 miligramas por litro. Aí você escreve lá no laudo que a concentração é 320, tudo bem? Bom, isso aqui parece estar antecipado, né, nessa linha do tempo aqui do ensino de espectroscopia, ou melhor dizendo, de espectrometria, mas ela é bem interessante, a gente já vê onde a gente quer chegar para que a gente possa agora caminhar para outras partes, né? Como a gente faz, como que o aparelho faz para chegar nesse ponto, né? Então, nesse caso ali que eu mostrei para vocês, eu gerei cor, não é? A partir de hipoclorito. O hipoclorito ele está em equilíbrio com essa substância aqui, que é o gás cloro, né? Só que está solubilizado. Deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha. Ele está em equilíbrio, né? Existem alguns equilíbrios químicos que acabam gerando essa substância. E aí, quando você tem aquela substância que você compra em casa de piscina, que é a ortotoluidina, ocorre uma oxidação aqui, gera esse novo composto que agora está colorido. E acostumem, é isso que acontece o tempo todo. Nem todas as substâncias que nós gostaríamos de determinar, elas possuem cor. Por exemplo, se você quiser determinar permanganato de potássio, é uma substância que tem um roxo bem característico, bem bonito, né? Então, teoricamente, tendo cor, cai na região do visível e a gente consegue já determinar usando a técnica de espectrofotometria, certo? Nessa região do visível, usando até um colorímetro, assim que a gente vai ver qual a diferença disso. Mas não são todas as substâncias. O cloro é um exemplo disso. A gente precisa fazer uma reação química para que gere um composto colorido proporcional à concentração desse cloro que foi consumido, desse analito. Então, a partir de agora, vamos começar a falar sobre analito. Analito é a forma genérica de eu falar a espécie que eu estou querendo determinar. Se a química analítica quantitativa ela é uma ciência que mede algo em alguma coisa, o algo é o cloro, e o alguma coisa seria a água, tá bom? Então nós queremos determinar cloro em água. Essa cor dessa substância aqui, a inoquinona formada, ela depende do pH. Então nós devemos fixar o pH para que essa cor não mude de verde azulado nem para marrom, entendeu? Então a gente precisa fixar nessa substância, dentro dos balões aqui atrás, ó, aqui dentro a gente precisa fixar o pH também. Então, na prática, quando a gente, se a gente sair dessa pandemia, tudo der certo a tempo da gente fazer práticas, né? Se nós não fixarmos o pH, o que vai acontecer vai ser uma mudança de coloração, não por efeito da concentração, mas uma mudança de coloração em função do pH, porque o pH desloca esse equilíbrio aqui, ó. Certo? Então você tem diferentes equilíbrios químicos aqui. Olha quem está aqui do lado de cá, é exatamente H+, né? Então se você aumenta o pH, você vai acabar destruindo essa molécula, tá bom? Que gera cor. Então nesse sentido, é mais ou menos assim que ocorre, ou seja, montar um sistema que fique colorido e garantir que esse sistema permaneça colorido. É mais ou menos assim que funciona a parte prática dessa técnica. E por falar em prática, é assim que fica a curva analítica. Olha só que bonitinho. Você dá para entender que a cor está aumentando de concentração? É exatamente isso que está acontecendo, né? Está havendo um aumento da tonalidade aqui do amarelo, certo? Esse primeiro aqui seria o balãozinho relativo ao branco, né? Pode ver que ele é transparente, né? A gente pode até fazer uma assimilação aqui de branco mesmo, né? Ou seja, ele não tem cor, certo? Branco, e aí vem um pouquinho, que é a concentração lá atrás, se não me engano, de 1,160 ppm, que é miligrama por litro, e vai aumentando a concentração até chegar na concentração aqui, né? Na concentração do padrão maior, e aí a gente compara esse balão. Esse balão está parecido com quem? Bom, pelo que eu estou olhando aqui, mais ou menos, ele deve estar
aqui no meio. Vocês me falam aí o que vocês acham, né? Mas eu acho que está aqui no meio. Esse aqui também me parece estar um pouco mais concentrado. Eu acho que ele daria entre o valor desse balão e o valor desse balão, né? Daria mais ou menos assim. Só que é claro, não existe um aparelho que vai medir a solução dentro de um balão, né? Como eu disse, a gente precisa fixar o caminho óptico. Se você olhar aqui, ó, vou pegar um balão que eu não estraguei riscando, mas se você olhar aqui, olha, essa parte aqui está mais clarinha, essa parte aqui está mais escura. Aqui fica mais pronunciado. Olha como é que essa parte é mais escura escura que eu tô falando assim, de amarelo, né? Olha como é que essa parte é mais clarinha de amarelo. Então você tem diferença de tonalidade, certo? Então não dá para medir aqui. E outra coisa, nós não somos espectros olhômetros. Ou seja, a gente olha, a gente sabe quanto que tem. Na verdade, a gente precisa do aparelho para fazer isso, né? E aí a gente vai precisar colocar nas cubetas. Porque só assim a gente consegue fixar o caminho óptico. A cubeta, ela foi fabricada para ser perfeita aqui, ó, nas proporções, certo? Então, se você for medir lateral e tal, claro, existe vários tipos de cubeta. Mas as que você geralmente encontra no laboratório, elas têm 1 centímetro aproximadamente de aresta aqui, certo? Então aqui você consegue ver perfeitamente ao aumento da tonalidade. Dá para ver? Bom, chegaremos até aqui. Que gráfico é esse? Bom, primeiramente eu gostaria de corrigir aqui, né? Porque aqui é 0,16. Aqui provavelmente deve ser 2, né? Aqui 2. Aqui deve ser 0,4. Aqui deve ser algo em torno de 0,6. Aqui 0,8 aproximadamente, tá? Tô colocando aqui os eixos que deveria estar aqui, mas a aproximação no programa acabou tirando. Bom, esse gráfico é extremamente novo pra gente. E é aqui que a gente precisa entender onde o aparelho, o que o aparelho faz, né? Exatamente nesse momento. Por quê? Nós vamos chegar numa relação linear entre concentração e absorbância. Olha o azinho aqui, tá bom? Ou seja, uma reta. Então qualquer variação de concentração vai cair aqui, vai cair aqui, vai cair aqui, entendeu? Mas vai pertencer a essa reta. Então por isso que a gente consegue, o aparelho consegue estimar qual a concentração daquela substância desconhecida, porque ele já treinou a linha. E quando você aparece com uma absorbância diferente, ele vem aqui, extrapola e vem aqui aí ver qual é esse valor, usando a regressão que vocês estudam lá em estatística, né? Tem uma parte do curso de estatística que você só estuda sobre regressão, né? Seria estimar os coeficientes dessa reta. Então é aí que a gente quer chegar. Mas de onde vem esses valores aqui de absorbância? Como é que eu encontro eles? Bom, o que acontece? Quando você varre o espectro de 300 ou qualquer varredura de nanômetros, né? Ou seja, você varre o espectro na direção do comprimento de onda mais energético, menos energético, você está mudando o que? A cor, certo? Então, se aqui é algo em torno do vermelho, aqui é algo em torno... Opa, deixa eu colocar aqui. Apareceu antes da hora. Aqui é algo em torno do azul. Violeta, né? Ou seja, quanto menor o comprimento de onda, mais perto do azul, quanto maior o comprimento de onda, mais perto do vermelho. Então, imagina que a gente está andando pelo arco-íris, né? E de um dado momento a gente passa pelo azul, vem o verde, aí passa pelo amarelo, aí vai chegando, tal, vermelho. Você passa por várias cores, certo? Você vai chegar no momento que você vai passar exatamente por uma absorbância máxima, que fala que então ocorre no lambda máximo, 433. Dá uma pausa no vídeo, marca aí o tempo desse vídeo mais ou menos, volta lá no começo e vê qual é esse comprimento de onda aqui, qual é a cor dele. Você vai ver que se essa substância é amarela, o comprimento de onda é o que? Azul. Esse 433 corresponde ao azul, certo? Então o treinamento que o aparelho fez é em relação a essas linhas aqui. Isso aqui seria
o balão 1, isso aqui seria o balão 2, esse aqui seria o balão 3, isso aqui seria o balão 4, esse aqui seria o balão 5. Aí veio duas amostras desconhecidas e elas estão aqui, ó. Seriam amostras A e B, que eu chamei lá atrás, né? Essa aqui é a rotina básica de uma análise, né? Não que vocês vão fazer isso aqui, porque isso aqui dá trabalho, isso aqui é só pra gente estudar. Eu tô riscando muito, tô estragando o slide, né? Mas isso aqui seria só pra gente estudar, tudo bem? Mas aí eu te pergunto, cadê o branco? Onde está o branco? Bom, o branco foi usado para subtrair cada linha dessa do branco. Então, quando eu passei o balão 1, eu subtraí todas as linhas do balão 1 do branco, do balão 2 do branco, de tal forma que eu garanta que o que está mudando não são aquelas substâncias que estão vindo na solução ali. Por exemplo, o indicador veio com outra substância que já tem cor, então isso aí vai atrapalhar. Não, eu estou nivelando, entendeu? Então, ó, vamos contar a partir daqui. E aí, o máximo aqui, a gente olha aqui no eixo, onde está a absorbância, vem aqui e plota. Você sabe qual é a concentração, né? Então, quando for 0,16 miligramas por litro, que é ppm, né? Só para lembrar aqui, ó, miligrama por litro, isso é ppm. Tá? Então, quando for esse valor aqui, vai ser esse. Quando for esse, vai ser esse. Certo? Esse e esse. Não tem muitos lugares na literatura que mostram os dois lateralmente assim, tá? Então, é uma consideração que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, cada ponto você vai plotando no outro, isso porque o eixo aqui é o mesmo, né? Esse eixo é o mesmo desse. Tudo bem? O que muda é esse aqui, o comprimento de onda para concentração. A gente sai de uma relação de comprimento de onda e tal e passa a fazer uma relação de concentração, porque afinal foi você que construiu essas substâncias, né? Essas concentrações aqui, melhor dizendo. Foi você que foi no laboratório. Para que tem pipeta, balão com precisão, né? Para que você tem balão volumétrico, pipeta volumétrica e balança com 4 casas decimais, 5 e 6 às vezes? Para que você realmente coloque aquela quantidade específica, para que você ensine o aparelho o que ele tem que fazer. Ou seja, eu consigo construir uma curva analítica com 0,160, e é por isso que eu estou falando desse zero aqui, ó, miligrama por litro, menos 1. Por isso que eu estou falando desse zero, porque ele é medido, entendeu? Não é zero, não é 0,16, é 0,160. Esse cara é medido, porque você foi para o laboratório, você mediu, você sabe quanto tem essa concentração, ou seja, esses valores são de referência, e a partir daí você infere na concentração, fazendo uma regressão, e aí descobre quanto que tem as amostras, que agora sim pode aparecer, né? Apareceu antes da hora antes, mas... aí você obtém valores. Olha só quais são esses valores: 0,73 para a amostra A, 0,74 para a amostra B. Isso aqui, esses dados que eu estou mostrando para vocês, eu estou aproveitando de um trabalho que inclusive nós já fizemos aí no campus, né, de Aracruz. Nós pegamos água da torneira, certo? O valor da legislação máximo é em torno de 5 ppm, tá bom? 5 ppm. Nesse caso aí, o valor está baixo, né? Embora tenha uma pequena diluição, isso vai aumentar para 1,6. 1,6, 2 ppm por aí já é mais baixo do que o valor máximo da legislação, né? E já é acima do mínimo para o consumo de água potável, né? A gente pode comentar melhor isso depois em algum vídeo live que nós fizemos, tá bom? Bom, vamos voltar à teoria. Como podemos usar essa lei de Lambert-B e quais são os critérios que a gente pode usar ela, né? A gente pode indefinidamente todas as concentrações possíveis, todas as substâncias possíveis. Eu posso medir água, entendeu? Eu tenho que definir alguns limites, né? Então, para isso a gente tem que conhecer a lei de Lambert-B. Tudo bem? Bom, a lei de Lambert-B, ela possui alguns desvios, e esses desvios a gente tem que ficar atento para que a gente use apenas a relação linear dessa lei, né? Então, desvios da lei de Lambert-B seria desvios dessa equação aqui, ó, A
B, C. Como eu falei, essa letra aqui corresponde à absortividade molar, ou seja, quanto que cada substância absorve, depende de solvente, depende do comprimento de onda, depende da substância, né? Tem substância que é amarela, substância que é vermelha, então depende. O quanto que absorve de uma dada radiação, a gente vai ter que definir para saber esse valor. Ele é tabelado geralmente, né? Isso aqui é fixo, o B é fixo. O tamanho do caminho óptico a gente pode definir, não precisa ficar mudando, entendeu? De tal forma que a relação seja só entre absorbância e concentração. Então, sempre que não houver uma relação proporcional ou previsível entre esses dois, nós temos desvios. E esses desvios eles podem ser reais e aparentes. Os aparentes eles se classificam como químicos e instrumentais. Então, vamos ver eles. Porque se a gente descobrir como é que eles funcionam, nós podemos fazer ajustes no sistema para que a gente se livre deles, tá? Voltando aqui no nosso gráfico e ainda o corrigindo aqui para vocês, né? Esses eixos 0,3, acho que é 4 aqui, é de 2 em 2, né? Aqui no caso, desculpa, seria 2. 2. Bom, aqui sobre os desvios, o primeiro que eu gostaria de destacar é um desvio que pode acontecer na perda da linearidade. Certo? Isso aí a gente tem que evitar. Ele pode acontecer quando a concentração é acima de 0,01. Quando a concentração é muito alta, você começa a ter várias perdas, né, da radiação. Ou melhor, você começa a ter mudança de energia, vamos supor, uma molécula começa a interagir com a outra, entendeu? Então, por isso que fala que o nome desse gráfico se chama curva analítica. Porque se você for observar, isso não é uma reta em todos os pontos. Existe uma faixa de trabalho. Aqui, ó. Faixa de trabalho onde há linearidade e aonde eu posso prever o comportamento de absorvância e concentração. Tudo bem? Então, essa faixa linear de trabalho, ela é ideal, mas a gente pode expandir essa faixa tomando cuidado com algumas coisas na prática, né? Então, por isso que existem os métodos, né? Bom, mas o que a gente tem para falar sobre os desvios reais? Quando a radiação não está verdadeiramente monocromática. Vamos supor que a gente não está enviando só o amarelo puro para cá, vamos falar de puro assim, de só amarelo. A gente está mandando um amarelo meio que próximo ali do verde, indo para o caminho do verde, ou seja, um aumento do que a gente chama de banda, né? A gente vai ver melhor isso. Quando existe ruídos provocados por problemas na rede elétrica, na fonte, partes eletrônicas, então o aparelho mesmo ele pode te dar valores que não são reais, né? Não são verdadeiramente medidos e confiáveis. Quando são observadas reações e associações químicas nas soluções. Vamos supor que você tem uma reação, como eu falei lá atrás, pode ser da ortotolidina, lá do cloro, não falei que fica amarelo? Lá atrás eu falei que o amarelo ele pode perder a cor, né? Ficando para o marrom, ficando para o verde azulado. E por que isso acontece? Por causa do pH. Então, para aquele sistema específico, a gente tem que tomar cuidado para não haver associações químicas, reações, ou seja, o pH mudando a coloração. Tudo bem? Bom, os outros seriam os desvios aparentes, os instrumentais. Eles podem ter causas físicas e químicas. Nas físicas está mais relacionado com limitações do instrumento. A faixa espectral isolada, por exemplo, seleção do comprimento de onda. Vamos supor que o aparelho tem algum defeito na seleção do comprimento de onda, ou até mesmo uma limitação da fabricação. Para você obter uma faixa extremamente isolada é mais caro, né? E esses aparelhos eles não necessariamente precisam de ter uma faixa, uma seleção de comprimento de onda tão grande assim. Então, pode ser que ocorra um problema aqui, né, na seleção do comprimento de onda.
Radiação externa indesejável, espúria, a gente vai ver melhor isso depois. Instabilidade da fonte. Resposta não linear. A gente vai falar sobre esses aqui, mas eu vou destacar aqui a instabilidade da fonte. A fonte de radiação é o quê? É uma lâmpada, certo? E o que acontece? Uma lâmpada, embora não faça diferença para a casa da gente esperar uma lâmpada esquentar, mas assim, aqui faz, porque pode dar variação da intensidade dessa radiação de acordo com o quê? Com a temperatura que essa lâmpada vai atingindo. Então, quanto mais quente ela vai ficando, ela vai mudando um pouco o seu comportamento. Então, é legal você estabilizar a fonte em relação ao aquecimento, né? Quando você liga o aparelho, esperar 20 minutos. Alguns aparelhos mais modernos até deixa lá um tempo de espera de 20 minutos para que essa fonte se estabiliza. E pode ser também por próprio problema na alimentação da energia dessa fonte. Vamos supor que essa energia está vindo de uma fonte que está tendo variação de tensão, essa lâmpada, né, que é de filamento, ela vai respondendo essa intensidade. Então, são dois problemas que a gente pode acontecer. Um outro seria a resposta não linear do detector. É a primeira vez que a gente escuta, na verdade é a segunda, né? Que a gente escuta falar sobre detector. Detector seria medir o quanto da potência que está chegando, certo? Imagina que a gente tem uma potência, e a gente lê um valor, a gente dobra a potência e de repente no detector não dobrou. Ou seja, uma relação não linear. Isso não é desejável, entendeu? Ou a gente coloca a variação da potência em regiões onde a gente consegue uma linearidade, ou então a gente muda o detector, entendeu? Um exemplo de detector muito simples é aquelas calculadoras que funcionam solar, né? Imagina, quanto mais sol, mais intensa, né? Ela liga, tem mais energia, né? Então ela gera mais potencial, e esse potencial é um sinal elétrico. Então esse seria um exemplo bem trivial, assim, vou falar de detector, né? Inclusive foi muito usado em muitos aparelhos antigos, né? Além dessas causas físicas, nós temos associações químicas, né? Que seria obtida por causas químicas. Dissociações moleculares, associações, moléculas interagindo, ou seja, qual a palavra-chave aqui nessa parte? Equilíbrios paralelos ou reações paralelas, né? Reações, deixa eu apagar aqui desse jeito mesmo, reações paralelas, de forma a mudar a coloração. Aqui nós temos um exemplo de deslocamento de equilíbrio químico, também uma causa química. Aqui você sabe que tem uma conversão entre o dicromato, só de cromato, né, em cromato, certo? Então, aqui, na reação química, envolve pH. Não mais pH, mas assim, ela é em função do pH. Então, mais uma vez, é um outro exemplo de que o pH ele tem que ser fixado. Como que a gente fixa pH? Tampão. Então, lá na condução desse método analítico, a gente coloca um tampão. Por que a gente coloca um tampão? A gente fixa o pH e a gente garante que a coloração não vai mudar. De forma que a alteração da coloração será apenas oriunda do quê? Da variação de concentração. Bom, o desvio instrumental também que pode acontecer seria o de faixa espectral isolada. Esse seria o seguinte, eu mostrei aqui para vocês, deixa eu pegar aqui uma coloração diferente, um roxo, vai. Eu mostrei para vocês aquele espectro, né, comprimento de onda. Volta lá no slide para você ver. Aqui embaixo a gente varia o comprimento de onda, certo? Ou seja, estou mudando a energia. Olha só o que está acontecendo, hein? Estou mudando a energia da radiação e vai chegar um momento que eu vou casar a energia exatamente com aquela transição eletrônica mais provável da molécula, entendeu? Então, quando isso acontecer, você tem uma absorbância máxima. Tá? Só que vamos supor que, por algum motivo instrumental, você pegue essa faixa aqui, que seria do comprimento de onda A, certo? Vai dar uma linearidade ótima, né? A linearidade... Opa, vim para um lado que não aparece, mas a linearidade, ela é legal. Legal como assim? Legal porque a gente quer chegar nela, a gente precisa dessa linearidade. Como que funciona uma equação do primeiro grau? Y igual a AX mais B
Eu estou atrás dessa relação extremamente simples. E como muitas das vezes a gente corta zero aqui, ó, isso aqui nem tem. Então a relação é simplesmente AX. Isso é extremamente simples, né? Uma relação entre um coeficiente e a concentração. Você me fala qual é a absorbância, eu divido pelo o coeficiente enquanto a concentração, né? Ou seja, se esse eixo é x, eu tenho y dividido por a, certo? E quem está aqui? Absorbância. Então é assim que a gente calcula, certo? Mas, se você de repente usar no aparelho um comprimento de onda diferente, lateral, à medida que a concentração aumente aqui, ó, vamos supor que, igual aquele gráfico lá, estou aumentando a concentração, está aumentando cada vez mais. Isso aqui não muda linearmente, entendeu? Então ele dá um comportamento curvilíneo aqui, ó. Não é o ideal. Então esse seria um exemplo de faixa espectral isolada. A gente tem que definir exatamente o lambda máximo, porque a gente ganha muito com isso. Ganha o quê? Sensibilidade, principalmente. E, nesse caso, linearidade. Aumento da faixa de trabalho. Aqui, ó, se você notar, a gente pode reduzir a concentração para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Ou seja, a gente dilui muito. O que é diluir muito? Então vai continuando tendo morrinhos aqui, ó, de forma que eu tenho uma maior sensibilidade no lambda, ai tá ruim aqui, máximo, no lambda máximo, tá bom? Então essas seriam as partes mais importantes aqui. Tem alguma outra, um desvio instrumental que a gente quase não comenta, não faz no laboratório, estudo sobre isso. Fica quase que algo em relação à criação do aparelho, né, pela fábrica, né, pelo fornecedor do aparelho, porque seriam as radiações indesejáveis espúrias. Geralmente isso é contornado. Não, primeiro, falar aqui que é radiação espúria, né, que é um nome até esquisito. Seria aquelas radiações que aparecem durante o processo de obtenção do comprimento de onda específico. Se eu estou saindo de uma luz que tem vários comprimentos de onda, por exemplo, o Sol, e estou obtendo apenas o vermelho, eu estou fazendo o quê? Uma seleção de comprimento de onda para uma cor só. Então, uma cor mono, uma cor crono. Então, seria monocromatização. Esse fenômeno de seleção do comprimento de onda, que é o processo de monocromatização, ele pode acontecer alguns efeitos de espalhamento dessa radiação. E aí pode acontecer o quê? Espalhamentos através da superfície interna, né? Pensa que a luz ela tem que ficar batendo em vários espelhos. A gente vai falar sobre isso, mas ó, a luz fica batendo em vários espelhos lá dentro e por um dado momento pode acontecer reflexões internas que pode acontecer os efeitos de espalhamentos dessa radiação. Nossa, que desenho bonito! Essa tal interferência, né, que ocorre através do espalhamento interno durante o processo de monocromatização, ela pode ser reduzida, por exemplo, pintando o interior do aparelho de preto. Se você abrir um espectrofotômetro, você vai ver que não só fotômetro, mas qualquer um que envolve radiação, você vai ver que as superfícies são pretas. E por quê? Opa, tá ruim de escrever. Por quê? Você consegue explicar? Depois a gente comenta sobre isso. Por que é preto? Esse ponto, então, ocorre, olha só, alterações, né, na linearidade também, essas radiações espúrias, porque hora chega mais radiação, hora chega menos radiação, tá bom? Um outro desvio que seria o químico, que é como a gente já viu, é a conversão dos indicadores. Por exemplo, vamos pegar um indicador que fique rosa, tá? E tem uma coloração transparente. Tá na cara que isso aqui é fenolftaleína, né? Então, por exemplo, fenolftaleína tem coloração? Tem. Dá pra gente medir por um espectrofotômetro? Dá, porque tem cor. Eu vou medir quanto cor tem. É em função do pH? Sim. Opa, então presta atenção aqui, porque eu vou ter que fixar novamente o pH. Tudo bem? Então note, olha só, que daqui, ó, tá havendo uma mudança da estrutura química, gerando outra substância. Então, se voltar, como eu disse, a reação voltar, né, através dessa reação direta aqui, você vai ter perda do rosa, perda da concentração. E olha só o que acontece. Então, finalizando, nós temos a nossa atividade para casa, que já está disponível na plataforma Moodle.
E deixa eu pegar minha cor aqui. Então,